Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente aqui no meu canal, onde eu ensino vocês a aplicar, corrigir e analisar testes neuropsicológicos, psicopedagógicos e neuropsicopedagógicos para construir de forma maestra e assertiva os seus laudos, ok? Vamos lá! Hoje estaremos falando sobre um assunto bem pertinente, mas para quem não me conhece, eu sou Valéria Soares, sou neuropsicóloga, psicóloga de formação e mestre em psicopatologia clínica. E hoje vamos falar sobre um assunto bem intrigante. E o nosso papo vai ser sobre memória e aprendizado. Dois processos que estão sempre em ação nas nossas vidas, mesmo que a gente não perceba. Eles são fundamentais para tudo o que nós fazemos, desde estudar para uma prova até aprender uma nova habilidade, como tocar um instrumento ou cozinhar um prato novo. Então, vamos juntos explorar isso? Bom, quero começar com a memória. A memória é como um grande arquivo dentro da nossa cabeça que guarda todas as experiências e todo o conhecimento ao longo da nossa vida. É o que nos permite lembrar do nosso nome, das nossas famílias, das músicas que gostamos ou até das piadas que nós ouvimos. A memória não é uma coisa só, ela se subdivide, ou seja, ela tem várias partes. Vamos falar sobre essas subdivisões e dar alguns exemplos. Primeiramente, a memória seletiva. Esta é a primeira etapa da nossa memória. É verdadeiramente por onde ela começa. Imagine que você está em um parque e vê uma bela flor. A imagem da flor fica na sua mente por um breve tempo, mas logo ela pode ser esquecida. Essa memória é muito rápida e é mais sobre o que está acontecendo no momento do que sobre a flor. Dando continuidade à subdivisão, vamos falar da memória de curto prazo. Vamos lá, pessoal. Quando você tenta lembrar uma lista de compra ou um número de telefone que alguém acabou de dizer, você está usando a sua memória de curto prazo. Ela é limitada e geralmente conseguimos manter cerca de 7 itens nessa memória em espaço de tempo. Um truque que muitas pessoas usam é repetir o que precisam lembrar, várias vezes até conseguir anotar ou até conseguir fazer o que iam realizar. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre a memória de longo prazo. Aqui é onde as coisas ficam mais interessantes. A memória de longo prazo é onde armazenamos informações que criamos ao longo das nossas vidas, ok? Então, quem não lembra aqui do primeiro dia de aula ou até mesmo de um aniversário especial? Essas memórias são mais robustas e podem ser influenciadas por emoções. Quanto mais emocional for a sua experiência, mais forte será a memória, mais ela será arquivada. Bom, mas existem fatores cruciais para se compreender com relação à memória. São fatores que implicam na influência do arquivamento dessa memória. Vamos falar sobre o que pode afetar a nossa memória. Há muitas coisas que podem influenciar como lembramos das coisas que vimos. Uma das coisas é o estresse. Quando estamos estressados, nosso cérebro pode ter dificuldade em armazenar e recuperar informações. Por exemplo, se você está nervoso antes de uma apresentação, pode ser que esqueça de alguma parte do que você estudou. Outra situação é o sono. O sono é super importante para a memória. Durante o sono, o nosso cérebro processa e organiza as informações que aprendemos durante o longo do dia. Por isso, uma boa noite de sono antes de um exame pode fazer toda a diferença. Outro fator importantíssimo é a nossa idade. À medida que envelhecemos, podemos ser mais difíceis para lembrar alguma coisa. Isso é normal, pessoal, e faz parte do processo de envelhecimento. No entanto, manter
a mente ativa através de leitura, quebra-cabeça, jogos, aprendendo coisas novas, pode ajudar você a melhorar a sua memória e manter a memória afiada, ok? E vamos falar sobre o mundo do aprender ou do aprendizado. O aprendizado é um processo de adquirir novos conhecimentos ou novas habilidades. É algo que fazemos todos os dias, muitas vezes e sem perceber. E como nós aprendemos? A maneira como aprendemos pode variar muito de pessoa para pessoa. Aqui estão algumas teorias e exemplos que ajudam a entender como funciona esse aprendizado. Bom, a primeira teoria que eu quero falar é o condicionamento clássico. Como já mencionei anteriormente, isso é quando associamos uma coisa a outra. Um exemplo bem legal é o famoso experimento do cachorro Pavlov. Ele tocava o sino antes da comida. E o cachorro sentia o cheiro e já salivava a comida sem que ainda não estivesse posta ou colocada à sua frente. Esse exemplo, né, do cachorro de Pavlov é um exemplo que pode acontecer conosco na vida real. Às vezes, quando nós pensamos em algum alimento, a nossa boca saliva. Às vezes, quando nós lembramos de algum prato especial, nós já chegamos a quase sentir o cheiro daquilo que nós gostamos. Então, pessoal, isso também é um aprendizado. O aprendizado, como eu falei antes, condicionado, ok? E aí vamos para a segunda condição. O condicionamento... só um minuto, pessoal. Condicionamento operante. Nesse caso, nós aprendemos com base nas consequências das nossas ações. Por exemplo, se você estuda e recebe boas notas, isso é um reforço positivo, que faz você querer estudar mais. Por outro lado, se você não estuda e não se sai bem, pode sentir a necessidade de mudar seu comportamento na próxima vez. Esse é o segundo contexto. Outro contexto é o aprendizado observacional. Bom, nesse contexto, nós estamos aprendendo, observando os outros. Uma maneira divertida de pensar sobre isso é quando você aprende a dançar vendo alguém dançar. Você observa os movimentos e tenta imitá-los. Isso é especialmente comum em crianças, que muitas vezes imitam os adultos ao seu redor. Bom, aplicações do aprendizado. Também é muito importante falarmos sobre isso. O aprendizado não acontece apenas na escola. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Vamos ver alguns exemplos práticos para que vocês entendam. Na escola, quando você aprende matemática, está usando sua memória para guardar fórmulas e conceitos. E quando você faz uma prova, é uma memória de longo prazo que entra em ação para lembrar tudo o que você estudou. Se você não entender bem um conceito, pode acabar tendo dificuldade nas questões. E por isso que os professores sempre enfatizam a importância de revisar os conteúdos quando chegamos em casa. Habilidades práticas, pessoal. Pensem em aprender a cozinhar. No início, você até pode seguir uma receitinha passo a passo, mas depois de algumas tentativas, começa a lembrar os ingredientes e a fazer o prato sem olhar para a receita. Engraçado isso, né? Isso é um ótimo exemplo para nós darmos sobre a memória e o aprendizado. Elas sempre trabalham. Vocês aprendem a cozinhar e, com o tempo, essa informação se torna uma memória de longo prazo. Quando eu falei lá atrás para vocês sobre a memória de longo prazo, era essa explicação
a mais correta para colocar para vocês? Bom, no esporte, você aprende técnicas e habilidades que precisam ser praticadas repetidamente. Por exemplo, um jogador de basquete precisa memorizar os movimentos de drible, de arremesso e por aí vai. Com o tempo e a prática, esses movimentos se tornam automáticos. O que antes era difícil se torna hoje muito mais fácil. A relação entre memória e aprendizado agora é muito mais fácil da gente compreender. A memória, pessoal, é imprescindível para o aprendizado. Quando você aprende algo novo, precisa armazená-lo na memória para poder acessá-lo depois. Se você não conseguir lembrar do que você aprendeu, então o aprendizado não foi completo. Por exemplo, se você aprende uma nova língua, precisa praticar e usar essa língua regularmente para que as palavras e estruturas se fixem na sua memória. Quanto mais você usar a nova língua, mais forte fica a memória associada a ela. E aí as pessoas me perguntam muito quais as dicas para melhorar a memória e o aprendizado. Bom, dicas práticas que podem ajudar você a melhorar a memória e o aprendizado, nós começamos com a repetição. A repetição é uma das melhores maneiras de fixar informações. Quando você revisa materiais várias vezes, isso ajuda a transferir da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Praticar o que você aprendeu é um segundo contexto. A prática leva à perfeição, já diziam, né? Quanto mais você pratica, mais habilidade, mais fácil fica, ok? Por exemplo, se você está aprendendo a tocar violão, tocar regularmente ajudará você a fixar o que você já aprendeu, ok? E em terceiro, eu coloco sempre o uso da técnica mnemônica. As técnicas mnemônicas, elas ajudam a lembrar informações. Vou dar outro exemplo aqui. Você pode usar acrônimos ou rimas para memorizar lista. Quem aqui já não viu um professor utilizar-se desse tipo de técnica para ensinar tabuada, principalmente? E em quarto, eu coloco crie conexões para vocês. Tente relacionar novas informações com coisas que você já sabe. Isso torna mais fácil lembrar. Se você está aprendendo sempre ou por partes. Por exemplo, se você está aprendendo sobre uma planta, você pode relacionar isso com uma planta que você tem em casa, ok? Quando você está aprendendo, você pode utilizar o que você já tem e fazer essa associação dela. Dormir bem. Já discutimos sobre o sono. O sono é crucial para consolidar as memórias. Tente sempre ter uma boa noite de sono. Finalmente, antes de grandes testes ou apresentação, não se esqueçam que o sono vai organizar a sua memória de longo prazo. Como vocês podem ver, a memória e o aprendizado são processos fascinantes e essenciais que moldam como vivemos, aprendemos e interagimos com o mundo. Eles são pilares de sustentação da nossa capacidade e nos ajudam a adquirir o conhecimento e nos adaptar a novas situações. Portanto, da próxima vez que você estiver, aí precisando fixar a sua memória ou tentando entender algo novo, isso refere-se de que como o processo da memória funciona e que o seu aprendizado está sendo trabalhado, um lado a lado com o outro. E não se esqueçam de que todos aprendem de maneira diferente.
Então, experimentem diferentes métodos até encontrarem o que funciona melhor para cada um de vocês. Bom, alguma pergunta ou alguém quer saber como a sua memória funciona? E aprender um pouco mais sobre a sua memória ou deixar aqui nos comentários alguma coisa que venha refletir na sua memória ou que você está em dúvidas ainda de como a sua memória e o seu aprendizado funcionam. Se quiserem, estou aqui. É só deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês assim que eu puder, ok? Para mais, cliquem no sininho, salvem esse vídeo ou inscrevam-se imediatamente no canal para estar recebendo maiores informações. Ok, pessoal? No mais, foi compartilhado a minha experiência sobre memória e aprendizado e foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que a sua memória esteja funcionando bem e que você esteja também aprendendo verdadeiramente e de forma completa, unindo a sua memória ao seu aprendizado, tá? Até a próxima, espero por vocês. Tchau, tchau!